Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que estejam de bem, para a glória de Deus. Vamos aqui aprender mais de Deus. Era, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conhecia o Senhor. Imagine um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os pais convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai. Não conhecia o Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento dos seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseja ser obreiro, deve, entre os princípios, governar bem a sua própria casa e ter filhos em sujeição. E precisa ensinar a disciplina para os seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Sem que esses sacerdotes exercem autoridades em casa, seus filhos se tornarão vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes da igreja, na atualidade, exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. Esta lição, inevitavelmente, não pode fugir dos assuntos que envolvem a relação bíblica dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa da sua filiação. Há uma pressão natural com a família do pastor, por causa da natureza pública da sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos, como os outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, algum problema pode surgir, pois muitos deles se revoltam, rebelam-se e não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e a demonstração. Os pais são exortados a ensinar os filhos, conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam de repreensão que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, grande Deus, Deus maravilhoso, Deus poderoso, grande Deus. Essa palavra ela se encontra em Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quando o padrão divino para a criação dos filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família. Isso é mentira, isso está equivocado. Isso não pode acontecer. O ministério começa em casa. Nós primeiro temos que educar a nossa família, cuidar da nossa família, buscar a nossa família, ensinar elas o princípio de Deus, as coisas de Deus. Temos que ensinar para a nossa família, para que depois que nossos filhos crescer,
não seja bandido, ladrão, porque os pais não educaram direito, os pais não ensinaram direito. E Deus quer que uma família ela seja completa e restaurada. E para isso nós temos que colocar o nosso filho quando é pequeno para orar, para louvar o Senhor, explicar para eles o que está certo, o que está errado, para depois que eles crescerem, eles não venham fazer coisas que não devem, como fumar, como usar drogas, ir preso, porque tem muitos filhos que vai preso, tem vários filhos de pastores, de missionários, de diaconisa que são presos porque não tiveram uma boa educação dentro do seu lar. A mãe levou para a escola, deixou lá na escolinha, eles aprenderam coisa de Deus, mas dentro de casa eles não vê isso. E se eles não vê isso dentro de casa, nos próprios pais, então isso para eles se torna inútil. Tem um exemplo dentro da nossa casa que é os nossos pais. Se os nossos pais não fazem como a Bíblia pede, então não tem como a gente ensinar os filhos na disciplina. Então os filhos vão começar a fazer coisas que não devem, que o pai estão fazendo, porque o pai estão dando esse exemplo. Então a gente temos que tomar muito cuidado com nossos filhos, temos que orientar eles no caminho do Senhor, ler a Bíblia para eles. Em vez de estar lendo história, como a gente fazia quando estava no mundo, a gente costumava ler livro de história do mundo para as crianças, para elas dormir, né, contando história, e isso não acabou, continua. A gente devemos pegar uma Bíblia e começar a ler para os filhos, porque ali já vai se formando, vai ficando no coraçãozinho deles, na mente. Quando eles crescer, eles vão começar ainda a ler a Bíblia, porque tem muita gente que gosta de história, mas gosta de história do mundo, não gosta da história de Deus. Tem muitas histórias que devemos contar para os nossos filhos, histórias que eles vão amar. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, abençoa meu pai e seus pais, Senhor Deus, toma eles nas tuas mãos, faz com que eles venham ensinar os filhos dele a andar no bom caminho, Senhor, mas que eles tenham que andar primeiro, Senhor. Seus filhos vêem discussão dentro de casa, briga, Senhor Deus, meu pai, os pais brigando. É claro que quando eles crescerem, Senhor Deus, eles vão brigar com os amigos, vão brigar com os vizinhos, vão ser umas pessoas arrogantes, umas pessoas, Senhor Deus, briguentas, porque eles veem isso dentro de casa. Pai amado, Pai misericordioso, que os pais venham, Senhor Deus, meu pai, tá sabedoria, Senhor Deus, para lidar, meu pai, com as crianças, Senhor, porque há tantas crianças, Senhor Deus, meu pai, por aí, Senhor Deus, meu pai, fumando, usando drogas, Senhor, porque não teve uma boa educação. Tem mãe que não aguenta mais com os filhos, porque os filhos já cresceram e ela já perdeu a autoridade sobre os filhos, e os filhos até batem na mãe. Pai amado, Pai misericordioso, que os pais, meu pai, venham estar presente para o ensinamento dos filhos, para estar ali ensinando os filhos, ou com o caminho que Deus quer que eles andem, mostrando na Bíblia. Oh Deus amado, Deus misericordioso, que os pais não venham, meu pai, também aborrecer os seus filhos, ficar causando, Senhor Deus, meu pai, aborrecimento nos filhos, porque, meu pai, quando esses filhos crescerem, Senhor Deus, meu pai, eles vão, meu pai, praticar coisas que não deve, meu pai, colocar, Senhor Deus, meu pai, coisa na cabeça dos filhos, para que os filhos, meu pai, não venham, meu pai, se encher. Nem o pai deve falar mal da mãe para os filhos, nem a mãe pode falar mal do pai para os filhos, nem brigar perto dos filhos. Eles têm que resolver isso entre eles, mas com educação, com reverência. Vai falar, vamos mudar as condutas, vamos mudar nossa história, vamos conversar. Senhor, ajuda, meu pai, esse povo, Senhor Deus, meu pai, a ter, Senhor Deus, meu pai, uma convivência, meu pai, amigável, Senhor, uma convivência, Senhor Deus, meu pai, de pessoas, meu pai, adulta, pessoas, meu pai, que sabem, Senhor Deus, ver seus problemas, para que eles venham, meu pai, oh pai, envergonhar Satanás, porque é Satanás que quer ver briga na família, é Satanás que quer ver a família destruída, é Satanás que quer ver os filhos nas drogas, quer ver os filhos nos vícios de álcool, de prostituição. É Satanás que quer isso, porque ele sabe que com isso vai mexer com a família e a família vai ficar destriturada. Oh Deus amado, entra, meu pai, nesse lar, Senhor Deus, muda, Senhor, desse cativeiro, é que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.